A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite, glória a Deus, culto de oração e graças a Deus, mais um dia vamos estar adorando ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito e vamos meditar na palavra do Pai eterno. Senhor Jesus, hoje nós vamos estar meditando em Mateus, no capítulo 6, a oração que o Senhor Jesus ensinou ali para os seus discípulos, que é algo que muitas vezes tantos falam esta oração, mas até hoje não tiveram entendimento do poder que há na oração do Pai Nosso. Ela vem falando ao nosso coração a maneira como viver, como receber o Senhor Jesus no nosso coração. E os discípulos de Jesus, eles pediram que Jesus ensinasse eles a orar, assim como João ensinava os seus discípulos. Jesus deixou para os seus discípulos e deixou também para nós. Glória a Deus por isso. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, é uma oração poderosa. Olha o que nós falamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro ponto numa oração, primeiramente, você glorificar Deus, exaltar o nome santo do Senhor, glorificar o Pai eterno. É o princípio da oração, é o agradecimento. Porque muitas vezes nós queremos orar, falar com Deus, e nós já vamos direto, pedindo, falando algo, mas aqui essa oração nos ensina primeiramente a glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Quando diz, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, santificado, santo, poderoso, digno de honra, digno de adoração, santo, santo. É assim que a oração é uma adoração. E nós vemos muito nas escrituras, quando aquelas pessoas, eles iam até Jesus, o que eles faziam? Eles adoravam primeiramente o Senhor. Eles se dobravam e adoravam o Senhor. E o Senhor Jesus, ele operava o milagre, ele opera hoje também, porque ele é o mesmo Jesus que andou aqui na terra,
O mesmo Jesus que operou no passado, opera agora e eternamente. É esse Jesus que nós servimos. Então, várias passagens da Bíblia, nós vemos que quando as pessoas eles vinham até Jesus, o que eles faziam? Eles se dobravam diante do Senhor, eles se ajoelhavam, eles adoravam. Antes do milagre, eles já estavam adorando o Senhor. Então, quando eu vejo a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que nós precisamos ter essa adoração com o Pai. Nós precisamos, em nome de Jesus, adorar, entrar em oração e, primeiramente, glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Santificado seja o teu nome. E aí o convite: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, primeiramente, glorifico a Deus, exalto, adoro, e aí o convite: venha o teu reino. Olha o que nós convidamos, amados. Nós convidamos Jesus para reinar dentro de nós. E muitas vezes, muitos que não tiveram a visão ainda, a revelação desta oração, não sabem a importância, mas o Senhor nos mostra, pelo Espírito Santo de Deus, tão grande, tão importante você convidar Jesus para reinar, para ter domínio, para ser Senhor da tua vida, para ser Senhor da nossa vida. Quando nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu estou dizendo, Senhor Jesus, reina. Senhor Jesus, Senhor da minha vida, reina no meu coração. Nós convidamos, amados, o Espírito Santo de Deus para reinar dentro de nós. Então é algo sério. Seja feita a tua vontade, quer dizer, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Assim que eu estou falando, venha o teu reino. Eu estou convidando Jesus para reinar. Seja feita a tua vontade, quer dizer, a vontade do Senhor, o domínio do Senhor, assim na terra como nos céus. Quer dizer, todo o poder nos céus e na terra, que seja esse domínio na minha vida. Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia, quer dizer, até a importância que até o alimento, nós precisamos ser gratos ao Senhor. O momento que nós vamos fazer a nossa refeição, nós precisamos agradecer a Deus, porque aqui na oração do Pai Nosso, nós pedimos isso para o Senhor. Senhor, nos dá o pão de cada dia. Senhor, não nos deixe faltar o pão de cada dia. E cada dia você ter a certeza que o Senhor não vai deixar faltar, que o Senhor vai suprir as tuas necessidades, que o Senhor olha para você, que o Senhor está vendo a tua fala com Deus. É importante o momento que você senta à mesa, você agradecer a Deus. Aonde você estiver, vai comer o alimento, agradece, apresenta a Deus. Senhor, abençoa este pão, Senhor. Abençoa esse alimento em nome de Jesus. Que não é assim. Muitas vezes pegamos o nosso alimento, vamos comer, não agradecemos. Mas tudo isso eu vejo aqui na oração. Nós precisamos ser gratos.
porque o Senhor é bom. Aqui, veja, o próprio Jesus ensinou ali para os seus discípulos: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Cada dia, mas eu preciso agradecer pelo alimento, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ainda pedimos para o Senhor nos perdoar. Precisamos também pedir: Senhor, nos perdoa. Senhor, nos ensina também a perdoar. Senhor, me dá graça, porque o perdão vem de Deus. O perdão é um dom de Deus, é graça. Porque quando você pede perdão, você está se reconciliando primeiramente com Deus, com o seu próximo. E muitas vezes nós até falamos essa oração, mas nós não perdoamos, nós não agradecemos. Então aqui, toda essa oração vem falando, primeiramente, agradecimento a Deus, glorificar o nome do Senhor, agradecer o pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, nosso mantimento, pedir perdão também, primeiramente a Deus, perdoar os nossos irmãos, perdoar, não deixar nada ficar no nosso coração. E ainda diz: e não nos deixe cair em tentação. Olha o que nós pedimos para o Senhor. Senhor Deus, não me deixes cair em tentação. Senhor, me livra de todo mal. Senhor, me dá a direção, Pai, para que eu possa andar bem aqui na terra. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me livra de todo mal. Me livra, Senhor, de toda inveja, de todas as maldades no mundo espiritual. Sabe por quê, amados? A nossa luta aqui na terra não é contra a carne, o sangue, não mas é contra as maldades no mundo espiritual, que a opressão, a luta espiritual. E isso nós precisamos a cada dia pedir para o Senhor: Senhor, me livra, Senhor, me dá a tua proteção, Senhor, me livra de toda a opressão do mal, que muitas vezes vem para entristecer o coração, para tirar você dos caminhos do Senhor. Tudo isso nós precisamos pedir em oração. E eu vejo aqui a oração do Pai Nosso nos ensina dessa forma. Senhor, me livra, Senhor, de toda tentação. Como está escrito: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha isso que interessante. Livra-nos do mal. Isso é uma oração, é uma confiança que nós precisamos ter em Deus e agir com todas as nossas forças e saber que estas palavras foi o Senhor Jesus Cristo que deixou para nós e que para ser vivida, para cada dia ter no nosso coração essa gratidão, essa sabedoria que o Senhor, Ele nos deu esta oração. Assim como Ele deu ali para os seus discípulos, Ele nos ensina também essa maneira de viver, de estar em Deus, todo o tempo. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém? Então, devemos e precisamos, amados, ter essa oração no nosso coração, viver, saber que ela é tão séria, que nós convidamos o reino de Deus, nós convidamos Jesus para reinar. Então, não é só
de lábios, mas de coração. E o Senhor, e eu acho interessante ainda quando diz assim aqui ainda no versículo 14, pois se perdoarem as vossas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quer dizer, se eu perdoo o meu irmão, se eu abro o meu coração primeiramente para Deus, o Senhor me dá graça, o Espírito Santo me dá força para perdoar o meu irmão. E eu preciso fazer isso porque se eu não perdoar, eu também não recebo do meu Pai eterno o perdão. Olha aqui o versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É sério, amado? Para que nós vamos ficar com ira no nosso coração, com rancor, não perdoar o nosso irmão, não perdoar aquela pessoa que pode ter feito mal para nós, mas o Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso, ela é tão séria, ela nos ensina a perdoar. Porque se não perdoarmos, nós também não vamos receber o perdão do Senhor. Então, por que eu vou deixar raiz de amargura no meu coração? Vou ficar vivendo e vivendo sem perdoar. Não importa o que te fizerem, importa que o Senhor Jesus nos ensina a perdoar. Ele foi o maior exemplo e deixou a lição para nós, perdoar. Se queremos ter uma vida com Deus, o primeiro passo é esse, perdão, porque perdão vem de Deus. Então, eu necessito ter essa reconciliação, porque quando eu não perdoo, o meu Pai Celestial também não me perdoará. Olha como diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quer dizer, se eu perdoo, Papai do Céu me perdoa também. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. É muito claro. Então, a melhor coisa é perdoar. Ah, mas foi ele que fez isso, eu não merecia. O maior exemplo, Jesus. Ele não merecia ir à cruz, padecer por nós, mas ele foi. Ele perdoou. E ele deixou a lição para nós, que o perdão é importante, tem que haver perdão, porque senão nós não receberemos o perdão do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Então, nos ensina a perdoar, a estar em Deus. Esta oração é poderosa, é uma lição que o crente, o cristão não pode esquecer nunca, porque ela nos ensina e é poderosa para nos dar graça, nos livrar de toda tentação, em nome de Jesus. Amém? Das tentações, né? Guardar coisas ruins no nosso coração, viver sem o perdão. Então, o Senhor Jesus nos ensina, nos livre de toda tentação. E ainda aqui, só para a gente finalizar,
em Lucas capítulo 22, versículo 39, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Olha isso aqui, o que o Senhor Jesus disse. Orem para que vocês não caiam em tentação. Então, o cristão, mas nós temos uma responsabilidade de orar. Porque orar é fala com Deus, é confiança em Deus. É através da oração que nós vamos aumentar a nossa fé. Nós vamos ter diálogo com o Senhor. E o próprio Jesus, ele nos ensina a orar. Jesus, ele tinha momentos de oração. Ele tinha momento a sós. Ele tinha os seus discípulos, aqueles que o seguiam. Mas algumas passagens na palavra de Deus, você veja que tinha multidão que acompanhava. Tinha os 12 que acompanhavam. Mas Jesus não levava todos, não era todos que iam para a oração. Mas Jesus sempre tinha ali 2, 3 discípulos orando com ele. Ele se afastava para algum lugar mais distante, e ali ele ia se derramar na presença de Deus, porque ele estava como filho obediente. E ele deixou essa lição para nós, a importância que é você tirar tempo a sós para orar, para buscar o Senhor, para se derramar na presença do Todo-Poderoso, para pedir o renovo, o fortalecimento, porque a oração nos leva a isso. E que neste culto de oração hoje, tenha no seu coração o desejo de orar, o desejo de buscar o Senhor. E muitas vezes a sós, como o Senhor Jesus nos ensina. Busque a Deus, tire momento para orar. Aqui, olha como está escrito, como de costume, como Jesus acostumava, tinha aquela maneira de viver. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Orem, para que vocês não caiam em tentação. Então, amados, a oração, ela nos livra da tentação. A oração, ela desperta o nosso espírito para estar atento, vigiando, confiando em Deus, mesmo que nós vivemos num mundo de tantas coisas que vem assim a cada dia, você tem que estar mais e mais preparado, firme na rocha, que é Jesus Cristo. E esse firme na rocha é através da oração, é através da confiança em Deus todo o tempo. Todo o tempo, em espírito. A nossa mente tem que ser levada ao Senhor. Nós precisamos ter isso no nosso coração, que a oração é importante. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave que abre portas, que destrava. Porque a oração é fala com o Todo-Poderoso.
É através da oração que as correntes caem. É através da oração que a enfermidade ela cai por terra. É lançada no abismo. É através da oração que portas são abertas, livramentos o Senhor nos dá através da oração. Então, vamos aprender e viver essa lição que o Senhor Jesus nos mostra aqui. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou-se e começou a orar. Olha o que Jesus nos ensina. Ele deixa ali os seus discípulos, se afasta para uma distância. A palavra de Deus diz que ele se ajoelhou. Agora você já imaginou o próprio Jesus ajoelhado, orando, falando com o Pai? Olha a lição que o Senhor Jesus nos deixou, amados. Aí nós pensamos, eu penso assim, Jesus, santo, poderoso, cheio de graça, mas ele deixou essa lição para nós. A importância da oração, a importância de você se dobrar diante do Senhor. Muitas vezes você diz, mas eu não posso ajoelhar, irmã Cida. O teu coração quebranta diante do Senhor. Abre a tua mente. Se não puder falar em voz alta, mas a tua mente abre para o Senhor e ora. Se não pode ajoelhar, mas você tenha fala com o Senhor. Porque aqui eu aprendo com Jesus. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. O próprio Jesus, amados, ele começou a orar, falar com o Pai. E deixou essa lição para nós, a importância que é orar, interceder. Se Jesus deixou essa lição, vamos aprender, vamos ter fala com Deus, vamos tirar momento a sós com o nosso Pai e abrir o nosso coração. Não importa o que for, o que pode ser feio demais, Ele conhece, Ele sabe. O que pensamos, imaginamos, tudo isso Ele sabe. Então somente vamos confessar. Meu Deus, a situação é essa aqui, Senhor. Olha o que está acontecendo. Olha a maneira que eu estou, como estou agindo, Pai. Mas eu peço o teu perdão. Essa situação não sei o que fazer, Senhor, mas o Senhor pode me dar a luz do teu Espírito. Abre o coração para o Senhor. Porque aqui é um exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Ajoelhou-se e começou a falar com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. Ele sendo Jesus. Olha a lição que ele deixou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aqui ele ia passar pelo sacrifício da cruz. Ele estava
aqui os últimos momentos de caminhada com os seus discípulos, últimos momentos ali de oração, e ele sabia o que ia passar, mas ele diz que se fosse da vontade de Deus. Aqui, diante daquela situação ali, ele fala dessa forma: Pai, se queres, Deus, se for, Pai, se for da tua vontade. Ele estava no lugar de filho, e ali ele, Senhor, que seja feita a tua vontade. Quando eu vejo escrito dessa forma, eu vejo a obediência. Jesus deixou para nós, amados. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, quer dizer, seja feita a tua vontade. É isso aqui também que nós precisamos quando orar. Que seja feita, Deus, a tua vontade. Que seja feita, meu Jesus, a tua vontade. Assim como Jesus ensinou, deixou a lição para nós, nós precisamos aprender também a orar desta forma. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Então, aqui o Senhor Jesus, ele orava intensamente. Ele se viu ali também naquela aflição, naquela dor tão grande, naquele sofrimento, naquela angústia, ele ali falando com o Pai. Mas sempre que seja feita a tua vontade, assim ele dizia. E ali a dor foi tão grande, a oração foi tão intensa, que a palavra de Deus diz que pingou gotas de sangue, de tão forte que era o clamor, tanta força ali, o Senhor estava orando intensamente. E o que nos ensina essa palavra? Que a oração, nós como servo de Deus precisamos ter essa fala com Deus. Aqui Jesus ali, o próprio Deus enviou um anjo ali para confortar. E também, quando nós oramos, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele envia o consolo, o Espírito Santo para nos ajudar, para nos proteger, para nos dar a direção. Às vezes nós oramos e sentimos algo, tantas coisas, derramamos lágrima, choramos na presença do nosso Pai. Assim como o próprio Deus ali olhou para Jesus Cristo aqui na terra e enviou anjos para confortar, enviou ali o consolo, o anjo, para confortar. Da mesma forma, o Senhor contempla a nossa dor, o nosso sofrimento, e Ele nos consola pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a importância que há na oração. E mesmo assim, aqui quando diz assim, quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se, orem,
para que vocês não caiam em tentação. Quantas vezes a palavra de Deus hoje falou conosco para orar, para que o Senhor nos livre da tentação. Ainda que quando ele volta ali, os seus discípulos estavam dormindo, e Jesus fala: por que estão dormindo? A mesma coisa o Senhor fala para nós: por que estão dormindo? Não estamos dormindo só o sono na nossa cama, mas aqui o Senhor Jesus fala do sono espiritual. O Senhor quer que nos despertamos para a oração. O Senhor não quer que vivamos dormentes, deixando tudo tomar conta do nosso coração, da nossa vida, e nós não nos levantarmos espiritualmente em oração. Aqui o Senhor nos dá uma lição, a importância que é a oração na vida de um cristão, na nossa vida. O próprio Jesus, ele nos ensinou e deixou a lição. Aqui quando ele diz: levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Então vamos nos levantar, amados, em oração, em clamor, em jejum, confiança no nosso Deus, para que Ele nos livre das tentações, de tantas coisas que está acontecendo, mas é através da oração que o Senhor vai nos ajudar, nos dar graça para prosseguir. Em nome de Jesus, que esta palavra fale mais e mais ao seu coração, e que você se levante espiritualmente, comece a orar, a buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Levante-se, é tempo da igreja do Senhor despertar, é tempo da igreja do Senhor despertar para a oração, para buscar. Esse tempo que o Senhor está vivendo, eu sempre falo, esse tempo, porque o Senhor tem nos dado um tempo, amado, de busca, de confiança, de perseverança, para que o cristão venha se fortalecer. O que está acontecendo não é para o cristão parar, desanimar, reclamar, muitas vezes que está sozinho. Aqui o Senhor Jesus nos ensina que Ele deixou ali os seus discípulos, Ele se afasta e Ele vai orar sozinho, falar diretamente com o Pai. Então o que essa palavra nos ensina? Que nós precisamos estar em oração, tirar tempo, nos afastar da multidão, ter momento de oração, ter momento de fala com Deus, para que o Espírito Santo nos fortaleça e nos dê graça. Essa é a lição que o próprio Jesus nos ensinou. E a sua palavra é deixada, que você receba no seu coração e viva. Seja um homem, uma mulher de oração. Seja homens e mulheres de Deus. E que ore, que busque e saiba que essa lição foi o próprio Jesus que nos ensinou. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração. E que você levante-se espiritualmente para buscar o Senhor. Se você já busque mais e mais. Se você até agora não despertou para esta palavra, que hoje o Espírito Santo coloque no seu coração esse desejo e você diga: eu vou estar orando todos os dias, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Desde já eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Te agradeço também de coração pelo carinho de você estar ouvindo a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém?